Olá, eu sou Rodrigo Zofka, muito obrigado pela sua atenção, fique à vontade, porque agora vamos falar sobre a vitória do Sport sobre o Corinthians por 1-0, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Mas antes disso, fica o convite, se inscreva no canal, deixe o seu like no final do vídeo e isso, logicamente, se você gostar do vídeo, da análise, do comentário. Se não gostar também não tem problema, aqui embaixo você comenta, critica e dê sua sugestão para a gente melhorar visando o próximo vídeo. E se você quiser também, me siga no Twitter e no Instagram, @RodrigoZofka. Dito isso, vamos falar sobre Sport 1, Corinthians 0, Campeonato Brasileiro da Série A. E o Leão da Ilha venceu mais uma, venceu com gol de pênalti, repetindo, não é? O que aconteceu no jogo contra o Fluminense, mas a repetição foi só nessa ação, de vencer por 1-0 com gol de pênalti. Por quê? Porque o futebol do Sport foi melhor contra o Timão do que foi contra o Fluminense. Podemos dizer assim que o Sport jogou mais futebol, se defendeu também, logicamente, igual a como foi contra o Fluminense, mas teve um controle do jogo, não levou grandes sustos. Sport que logo de cara botou a equipe para cima, posicionou o Sander no lugar do Luciano Juba na lateral esquerda, um meio de campo com jogadores de um bom passe, de um bom toque de bola, o Lucas Mugni revezando com o Gomes, às vezes um estava do lado direito, o outro do lado esquerdo, Thiago Neves centralizado e no comando do ataque o Hernani Brocador. Pouco produziu ofensivamente o Hernani Brocador, mas foi um jogador muito importante taticamente na hora da recomposição. Falando do primeiro tempo para você, o Sport Clube do Recife começou a trabalhar com o Patrick do lado direito, tabelando com o Jonathan Gomes, às vezes com o Mugni também, o Thiago Neves aparecendo, e foi assim que o Sport começou a criar oportunidades dentro da Ilha do Retiro contra o Corinthians. O Sport, então, tabelando com esses jogadores, o Ricardinho aparecendo do lado esquerdo, o Marcão também dando opção do lado direito, e o Sport foi se montando, foi se articulando, chegou com perigo, tabelinha do Patrick Gomes, bola sobrando para o Thiago Neves finalizando, bola batendo de zagueiro, Sport ganhando escanteio, Sport chutando de longe com Gomes, chutando de longe também com o Thiago Neves. Essa foi a pegada do Sport no primeiro tempo para mostrar que, em casa, sem jogadores de velocidade, o Sport tinha essa opção do arremate de média e longa distância, o toque de bola rápido, o encontro do Patrick do lado direito do sistema ofensivo. Patrick que é um lateral direito, mas como você aí do outro lado sabe, é praticamente um ponta no esquema tático do técnico Jair Ventura para dar aquela opção no ataque rubro-negro. E mais uma vez o Patrick fez isso, mais uma vez o Patrick foi agudo e deu então essa opção para o ataque rubro-negro. É bom lembrar para você aí do outro lado que o Sport finalizou muito, mas também não finalizou com uma precisão elevada, com a precisão para levar grande perigo ao Corinthians. Teve bola do Gomes que passou perto, sim. Teve bola do Thiago Neves batendo no sistema defensivo, teve sim. Teve o Lucas Mugni finalizando cara a cara, aí o Cássio defendeu. Foi a única bola, se não estiver enganado, cara a cara do Sport, foi essa do Lucas Mugni, uma bola que o Thiago Neves chuta, bate na defesa do Corinthians e sobra para o Lucas Mugni. O Mugni então dá um voleio e o goleiro Cássio defende. Então essa foi, querendo ou não, a única jogada cara a cara na defesa do Corinthians, dentro da grande área do Corinthians, que o Sport fez. Aí você pergunta, e o Brocador? O Brocador, ele recompõe mais o sistema defensivo que está aparecendo lá no ataque. Isso daí a gente tem que salientar. Taticamente, não está sendo um jogador que está cumprindo a função de um camisa número 9, mas está ajudando no sistema defensivo, está recompondo, está indo atrás de volante, de zagueiro que está começando ou iniciando a jogada, mas não é isso que o Hernani Brocador está sendo pago para fazer. O Sport, Jair Ventura, o elenco tem que começar a pensar no Brocador como um definidor, para a bola sobrar no pé dele e ele botar no fundo das redes. Então fica essa observação sobre o Hernani Brocador com a camisa do Sport Clube do Recife. Falamos que o Sport tabelou pela direita, chutou de longe, chegou na área do Corinthians, finalizou cara a cara com o Cássio, com o Lucas Mugni de voleio. E essas jogadas mostraram que o Sport estava o quê? Ofensivo, sem os jogadores de lado, sem Marquinhos, sem Rogério, sem Bárcia. Trabalhou bem com os três meias. O Mugni mais no lado esquerdo, o Gomes mais do lado
direito, e o Thiago Neves no meio tentando o jogo, mas não é aquele Thiago Neves ainda que o torcedor do Sport quer ver na Ilha do Retiro. Sport que no primeiro tempo levou apenas 2 sustos. Um cruzamento da esquerda para a direita, o Jô quase cabeceava a bola, ou melhor, cabeceou a bola, mas sem levar tanto perigo, a cabeçada do Jô subiu, e depois numa outra jogada que o Jô fez, o pivô tocou para trás, e o jogador do Corinthians finalizou. Então foram as 2 chances do Corinthians no primeiro tempo que levaram certo perigo ao gol do goleiro Luan Poli que não fez defesas no primeiro tempo, Corinthians chutando de média e longa distância também, igual ao Sport Clube do Recife, defesa do Sport muito sólida, muito arrumada, e dando então liberdade para o Patrick subir pelo lado direito. O Sander, quando teve a oportunidade, também subiu pelo lado esquerdo. O Sander muito mais recatado devido à presença do Fagner, lateral direito da equipe do Corinthians, mostrando então essa montagem do Sport Clube do Recife com Patrick e Adrielson, ou melhor, Maidana, Adrielson e Sander, Marcão do lado direito, Ricardinho do lado esquerdo, Mugni ajudando também o Sander, o Gomes do lado direito tabelando com o Patrick, Thiago Neves central e o Hernani na frente. Então assim foi montado o Sport no primeiro tempo para esse jogo contra a equipe do Corinthians. Salientar também o gol da equipe do Sport, que foi também, mais uma vez falando, nessas bolas tabeladas do lado direito. Gomes pega, chuta, bola bate na mão do Otero, pênalti claro para mim, para o Sport Clube do Recife. O Iago Maidana com aquela categoria, não para, fez 1-0 para o Sport e ali definiu o resultado do jogo já aos 36 minutos da primeira etapa. E daí em diante, o Sport logicamente tirou um pouquinho o pé, logicamente, fez 1-0 e o time do técnico Jair Ventura toda vez está fazendo isso, está ficando mais retraído, está ficando mais para trás. Porém, dos 34 minutos, dos 36 minutos do primeiro tempo até os 45 do segundo tempo, o goleiro Luan Poli não tomou bolas em cima dele, não teve que fazer defesas. A primeira defesa do Luan Poli do jogo foi justamente aos 45 minutos do segundo tempo, mostrando que a defesa do Sport estava sólida, e sim, estava sólida. Sander fez uma partida muito boa na lateral esquerda, ao meu ver, não comprometeu, muito pelo contrário, defensivamente foi muito bem. A gente já não pode dizer isso do Sander de maneira ofensiva. Maidana na bola aérea, muito bem. Adrielson nas bolas cruzadas de maneira rasteira também foi muito bem. O Sport casou uma dupla de zaga nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Lado direito, Maidana, lado esquerdo, Adrielson. E para mim, o melhor jogador do sistema defensivo do Sport, Marcão. Primeiro volante, era a terceira opção do técnico passado, do Daniel Paulista. Chegou o Jair Ventura, não contou com o William Farias, botou o Ronaldo, botou o Marcão, e o Marcão está dando conta do recado. E o Marcão, que é aquele jogador que a gente fala que bate em tronco, está jogando até de terno, está driblando, está armando, está iniciando jogada. Então, partida de hoje do Marcão, muito boa, assim como também o do Lucas Mugni. Agora falar um pouquinho mais detalhado desse segundo tempo, que foi um segundo tempo que o Sport também começou triangulando. Gomes, Patrick e o próprio Thiago Neves. O Thiago Neves no segundo tempo, nessa oriunda triangulação do Patrick com o Gomes, o Thiago Neves sobrou com a bola, tentou finalizar no primeiro lance, não conseguiu, depois tentou dar uma assistência para o Hernani Brocador, mas o Cássio fez aquele corpanzil dele todo, botar a bola para escanteio, impediu a assistência do Thiago para o Brocador, então mostrando que o Sport também, quando dava, atacava, sapecava bolas, triangulava também na segunda etapa. Só que depois do início do segundo tempo, desses 13 primeiros minutos de jogo, o Corinthians tomou a bola para si. E igual fez o Fluminense no primeiro tempo do jogo contra o Sport, rodou para lá, rodou para cá, cruzou bola na área, tentou penetrar no sistema defensivo, mas o Sander estava bem do lado esquerdo, o Maidana estava bem na bola aérea e Ricardinho e Marcão estavam muito bem à frente do sistema defensivo do Sport. Aí o que é que o Corinthians fez? Começou a chutar de longe, bola pingada na área, tentando cruzamentos nas diagonais, mas sem êxito porque o Jô mal finalizou. O Luan também, que entrou no segundo tempo, não apareceu muito bem. E o Sport depois fez algumas alterações. Entrou o Rogério, entrou o Bruninho no lugar do Brocador e no lugar do Thiago Neves. Entrou também no decorrer do jogo o Marcos Serrato.
para tentar ver o que acontecia com esse Sport. Saiu o Gomes, entrou o Serrato, o Sport voltou àquela engrenagem padrão, com o Marcão centralizado, o Ricardinho do lado direito e um volante do lado esquerdo, que foi o Serrato, já para municiar e fechar bem o sistema defensivo do Sport. Sport sem sustos, Sport, a gente pode destacar para você também falhas negativas do Sport, como a falta às vezes de atenção do Patrick, que é algo que a gente precisa salientar sempre. A gente salienta isso já há um bom tempo. O Patrick é aquele jogador pilhado, vai para cima, volta, desarma, tira a bola, é uma válvula de escape do Sport. Agora, gente, dei um suco de maracujá pro Patrick, porque são bolas que ele erra de maneira desnecessária. E isso pode comprometer em algum momento as jogadas da equipe do Sport. Deixa eu passar por aqui para você nas minhas anotações. Falamos da entrada dos jogadores, a saída do Bárcia, teve também a entrada do Juba na reta final do jogo no lugar do Sander, que estava amarelado, estava pilhado também igual ao Patrick. É preciso ter calma, gente, em jogos como esses, contra Corinthians, Fluminense, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, que são equipes que, querendo ou não, têm peças individuais melhores que as do Sport Clube do Recife. Então, um pouquinho de calma, um pouquinho de tranquilidade, para fazer então um jogo mais harmônico, podemos dizer assim. O Sport foi bem, defensivamente muito bem. Defensivamente a gente pode dizer que o Sport fez uma partida praticamente perfeita. No primeiro tempo o Sport teve 60% de posse de bola e no todo, na reta final do jogo, a gente já viu o Sport com 48% de posse de bola. Ou seja, se na primeira parte, se no primeiro tempo a bola estava no pé do Sport, o segundo tempo a bola justamente foi do adversário e sim, foi do Corinthians. Corinthians que reclamou de 2 pênaltis. É bom a gente frisar também, em que a bola bate na barriga e braço do Iago Maidana, mas a bola estava, ou melhor, o braço estava colado no corpo, sem dúvida alguma, então esse lance. E o outro lance foi uma bola do Luan em cima do Sander. O Sander sobe com o braço levantado sim, mas ao meu ver, a bola bate nas costas do Sander, foi a impressão que eu tive. Se a bola bate na mão, no braço, com certeza o VAR marcaria pênalti, porque eu também marcaria pênalti. Então ficam essas 2 observações sobre reclamações do Corinthians. Fora isso, gente, o Sport, volta a dizer, fez uma partida segura, tranquila e que não teve sustos efetivos. A única defesa do Luan Poli foi aos 45 minutos do segundo tempo. Uma bola chutada de longe do Corinthians, o Luan Poli espalmou para sua esquerda e só. O Corinthians lançou a bola na área, chutou de longe, mas penetrar, fazer 2, driblar e dar confusão na defesa do Sport, não teve não. Não teve. E isso a gente tem que elogiar. A postura tática defensiva do Sport é muito boa. Fazendo até análise individual de peça por peça, o Luan Poli não trabalhou. Quando trabalhou, espalmou para lá, para o lado. E sim, para não esquecer, Sport que hoje com o Luan Poli, a gente criticou muito no vídeo passado, e a gente fez texto no Instagram sobre isso, não lançou bolas em tiro de meta de maneira drástica. Começou a sair para o jogo tocando para o lado. Então isso é muito bom, porque você deixa de dar a bola para o adversário e começa a construir jogo. Agora, tem que ter tranquilidade, cautela, para não perder jogo e não acontecer o que aconteceu com o São Paulo do Fernando Diniz. Então, ponto positivo do Luan Poli, do Jair Ventura, logicamente, esse começo de jogada, tocando a bola, conduzindo a posse de bola e não dando ou tendo uma probabilidade maior de devolver a bola para o adversário. Patrick, bem ofensivamente, agudo, errando logicamente às vezes, porque o Patrick é o Patrick. Uma das peças ofensivas mais produtivas do Sport é sim o Patrick, para você não pensar que eu pego no pé dele, é um cara esforçado, é um líder, é o capitão do Sport. Agora, às vezes, deixa buraco, às vezes erra situações desnecessárias. A zaga do Sport, Adrielson e Maidana, Maidana e Adrielson, fechou, é a dupla de zaga do Sport. Eu pedia muito o Chico, mas o Chico vai ter que esperar. Infelizmente para o Chico, o Sport encontrou a dupla de zaga. Maidana muito bem por cima, Adrielson muito bem por baixo. Casou. Sander fez uma boa partida de recuperação, defensivamente muito bem, errando muito pouco. Ofensivamente errou 2 cruzamentos, eu não lembro de outras situações. O Sander desarmou, o Sander marcou, o Sander fechou espaço. Então, partida muito segura do Sander, que é para dar confiança numa partida de recuperação dele em uma Série A de Campeonato Brasileiro.
No meio de campo, o Marcão, para mim, o melhor jogador em campo, defendendo, iniciando jogada, cobrindo espaço, tanto do lado direito como também na parte central do meio de campo. Então, fazendo uma partida muito boa o Marcão. Ricardinho também auxiliando o Sander no primeiro tempo do lado esquerdo. Depois o Ricardinho no segundo tempo foi para o lado direito, não comprometeu, chegando, pisando bem na área. Então, outro atleta que fez uma boa partida. Mugni, fechando o lado esquerdo, participando do lado direito, finalizando, agredindo o espaço. Melhor jogador ofensivamente do Sport no jogo contra a equipe do Corinthians. O destaque positivo ao lado do Patrick de maneira ofensiva do Sport, então, o Lucas Mugni. Passando do outro lado, o Gomes tabelando, triangulando com o Patrick. A gente espera mais do Gomes pelo que a gente já viu dele contra a equipe do Ceará, mas foi o Gomes que chutou a bola que originou o pênalti do Sport. Então, uma partida atenta, uma partida que poderia render mais, poderia, mas foi voluntarioso sim o Jonathan Gomes, pisando muito mais do lado direito do meio de campo do Sport. E sobre essas duas peças do time titular, Thiago Neves e Brocador. Thiago Neves, gente, pode render muito mais. Pode, lógico. É a peça que chega para ser a referência técnica do Sport Clube do Recife. Poderia ter jogado melhor? Poderia, mas isso vem com o tempo, isso vem com o entrosamento. Mas participou? Foi participativo? Foi. Quis jogo do lado direito? Quis. Quis jogo como meio armador? Quis. E é isso que importa. Foi voluntarioso o Thiago Neves, não foi o destaque do jogo, longe disso, não foi melhor em campo, não teve uma grande atuação, longe disso, mas foi participativo e com o tempo ele vai encaixar, vai saber como o lateral passa, como ele pede a bola para o lateral, para o volante, como vai fazer a tabelinha com o Mugni, ou com o Patrick, ou com o Sander, ou com o Juba. Com o tempo tudo vem, porque isso é questão de entrosamento. E para fechar a equipe titular, o Hernani Brocador. Como a gente já falou antes, o Hernani Brocador não está fazendo a função efetiva como atacante, mas está recompondo. Aí fica a pergunta, vale um atacante que volta para marcar e não finaliza? Para mim não. Então a gente precisa saber o que é que o Hernani precisa fazer, principalmente o Jair Ventura. O Hernani tem que ser jogador de último terço de campo, finalizador, definidor. Não pode estar fazendo papel de terceiro volante para puxar contra-ataque ou para fechar espaço. Isso daí deixa para o Mugni, deixa para Ricardinho, deixa para o Serrato, deixa para jogadores do meio. Não pode o Hernani ficar voltando tanto, como a gente viu mais uma vez ele fazendo isso. Peças que entraram no segundo tempo. Rogério produziu pouco, muito pouco, por sinal. Pouco a gente viu o Rogério puxando o contra-ataque, porque o Sport também se retraiu, é bom salientar isso, para não culpar o Rogério como um jogador inoperante, assim como também o Bruninho. O Sport também colocou em campo o Serrato, que aparentemente deve ser uma peça muito útil, porque eu vi uma boa leitura dele, observando, tocando, perdeu tempo de uma bola, sim, ok, mas como a gente falou do Thiago Neves, é o ritmo com o elenco e é o entrosamento. E entrou também na reta final o Luciano Juba, que já entrou na vaga do amarelado Sander. O Sport fez uma boa partida defensivamente, é de se elogiar a postura do Maidana e também do Adrielson. Melhor em campo, Marcão. No pódio a gente coloca também o Lucas Mugni e o Maidana, que tem uma frieza e uma categoria para bater pênalti absurda. A arbitragem do jogo, o Wilton Pereira Sampaio, para mim uma arbitragem que foi tranquila. Os lances, ao meu ver, posso estar enganado, sim, posso estar. Se eu estiver enganado, peço já desculpa, mas foi pênalti para o Sport, bola do Maidana, que bateu no braço do Maidana colada ao corpo, e a bola do Sander para mim foi nas costas. Se foi na mão, no braço mesmo, era pênalti. Vi nas costas, então para mim não é pênalti, logicamente. Falar mais algumas situações para você. Deixa eu ver se a gente já destacou tudo. Destacamos Hernani, destacamos a zaga, destacamos o Marcão, destacamos o Sander, que fez uma boa partida de recuperação. Falamos do Thiago Neves. E é isso, gente. Primeiro tempo do Sport, o Sport atacou, se defendeu bem. Na segunda etapa, o Sport mais uma vez se retraiu, igual ao primeiro tempo contra a equipe do Fluminense. Soube se defender, não teve uma pressão desnecessária do ataque do Corinthians para dar sustos no goleiro Luan Poli, diferente de como foi o ataque do Fluminense no segundo tempo. Então, partida muito boa do Sport, que agora é o 7º colocado da Série A, com 17 pontos, e volta a campo agora só no dia 4 de outubro contra a equipe do Bahia, lá em Pituaçu.
Bem, gente, espero que tenham gostado dessa minha análise da boa partida do Sport contra o Corinthians. O Sport venceu por 1 a 0, gol de pênalti do Iago Maidana. Até a próxima, gente!